Imagine um evento solene, em que uma autoridade máxima apresenta publicamente seu representante oficial diante de testemunhas qualificadas, declarando sua identidade e investindo-o de plena autoridade. Não há margem para dúvida. A declaração é clara, a presença é real e o reconhecimento é absoluto. De forma infinitamente superior, a Escritura nos revela um momento em que o próprio Pai rompe o silêncio dos céus para declarar a identidade do Filho diante de testemunhas escolhidas. A glória se manifesta, a voz ressoa e a divindade de Cristo é confirmada visivelmente. A Trindade nos revela um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Eu sou o professor Azeniel, e para você entender isso com clareza, fica comigo, porque nesta lição 5, o Deus Filho, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro, eu te ensino cada assunto da lição em 3 camadas. A orientação pedagógica para você compreender o conteúdo com profundidade teológica. O exemplo prático para você visualizar como isso funciona na vida real. E a aplicação em sala para você saber exatamente como transmitir isso aos seus alunos. Depois eu te mostro o que enfatizar para a classe, de forma clara e objetiva. E no final você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. Continuando nossa abordagem, vemos que no Monte da Transfiguração, o Pai declarou essa verdade de forma incontestável. Mateus registra a voz do céu que confirma a identidade do Filho no texto áureo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. Este texto áureo ocorre no momento culminante da Transfiguração, quando a glória divina de Jesus irrompe diante de Pedro, Tiago e João. Deus Pai interrompe a confusão dos discípulos, que viam Moisés e Elias e propunham tendas, com uma declaração solene e um comando direto: escutai-o. Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem soberana que estabelece Jesus como a revelação final e suficiente de Deus, superando lei e profetas. Neste contexto de lição sobre o Deus Filho, o texto reforça que toda a teologia cristã converge para Cristo. Ele é o centro da revelação trinitária, a quem devemos ouvir acima de tradições, experiências ou especulações humanas. Após meditarmos sobre o texto áureo, vamos para a verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Esta verdade prática sintetiza a cristologia ortodoxa. Jesus não é apenas um mensageiro ou profeta, mas a exata representação do Pai, o único canal de reconciliação e conhecimento de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Na Transfiguração, essa realidade se manifesta visual e auditivamente, confirmando sua divindade e mediação exclusiva. Para a aplicação prática na EBD, destaque que reconhecer Cristo como revelação plena liberta o crente de buscas místicas ou mediadores humanos, direcionando oração, adoração e obediência unicamente a Ele. Enfatize o equilíbrio. A glória revelada no monte aponta para a cruz onde a mediação se consuma. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. No segundo tópico, vamos mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. No terceiro e último tópico, vamos enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador.
Agora vamos dar início à nossa introdução. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. O professor precisa compreender que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em três pessoas distintas, pois cada pessoa possui a mesma essência divina, atuando em perfeita unidade. A Transfiguração revela essa verdade de forma visível e incontestável. Use esta ilustração. Assim como o Sol possui luz, calor e energia, três manifestações de uma única realidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em uma única essência divina. Não são partes de Deus, mas plenitude. Pergunte: vocês conseguem imaginar a glória de Cristo sendo revelada diante dos discípulos? Isso desperta curiosidade e prepara para o estudo da Transfiguração. No próximo slide, veremos como Jesus foi exaltado diante de testemunhas. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. É fundamental que o professor entenda que a Transfiguração não foi uma visão mística, mas um evento real testemunhado por Pedro, Tiago e João, pois Deus escolheu testemunhas oculares para confirmar a identidade divina de Jesus e validar seu ministério messiânico. Pedro, anos depois, confirmou: nós mesmos vimos a sua majestade, segundo Pedro capítulo 1, versículo 16. Ele não estava relatando uma lenda ou mito, mas um fato histórico que marcou sua vida. A aprovação do Pai não foi silenciosa, foi audível, pública e inconfundível. Pergunte aos alunos: por que Deus escolheu apenas 3 discípulos para testemunhar esse momento? Isso abre discussão sobre o propósito pedagógico de Deus na formação dos apóstolos. No próximo slide, entenderemos que Jesus não é um personagem qualquer, mas Deus encarnado. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Aqui o professor precisa perceber que Jesus não é apenas um profeta, mestre ou líder religioso. Ele é o próprio Deus que se fez carne, pois a encarnação revela o mistério da união das duas naturezas, divina e humana, em uma única pessoa, sem confusão ou separação. Diferente de Moisés, que mediou a lei, ou de Elias, que proclamou a palavra, Jesus é a própria revelação de Deus. João capítulo 1, versículo 18. Ele não apenas fala sobre Deus, ele é Deus falando diretamente à humanidade. Essa é a diferença fundamental. Destaque os 3 pilares da lição: divindade, quem ele é, centralidade, sua posição única, e missão redentora, o que ele veio fazer. Isso organiza o estudo de forma clara. No primeiro tópico, começaremos a estudar a divindade absoluta do Filho. A divindade do Filho. Tópico 1. A concepção virginal de Jesus. Subtópico 1.1. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte A. O ponto central para o professor é que essa concepção não envolveu participação biológica humana, pois foi um ato criador direto de Deus, semelhante à criação do primeiro homem, garantindo a ausência de pecado original. O Espírito Santo operou com poder criador sobre Maria. A palavra virtude traduz o grego dynamis, que significa poder ativo e criador. É o mesmo poder que trouxe o universo à existência, Gênesis 1, versículo 1, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Esse poder agora operou no ventre de Maria para gerar o Salvador. Pergunte:
Como Jesus poderia ser nosso Salvador se tivesse nascido com pecado? Isso ajuda os alunos a entenderem por que a concepção virginal era absolutamente necessária. No próximo slide, veremos o significado profundo da expressão sombra e virtude do Altíssimo. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, no grego episkiazo, refere-se à presença divina. Êxodo capítulo 40, versículo 35. Acompanhe comigo no versículo 35. Diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Como vemos, a glória do Senhor encheu o tabernáculo de tal forma que nem Moisés podia entrar. O professor precisa enfatizar que essa mesma presença gloriosa agora repousou sobre Maria, pois o ventre virginal tornou-se o novo tabernáculo, onde Deus habitaria entre os homens. No Antigo Testamento, a glória de Deus habitava em um santuário feito de madeira e tecidos. Agora, pela encarnação, Deus habita em carne humana. João confirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Literalmente, armou sua tenda entre nós. Destaque o paralelo. Assim como a glória divina encheu o tabernáculo, agora ela repousa sobre Maria. Isso mostra que Jesus é o verdadeiro templo onde Deus se manifesta plenamente à humanidade. No próximo slide veremos como o Espírito Santo está vinculado ao poder criador de Deus nesse ato. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, no grego dynamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte B. Acompanhe comigo no versículo 35. Diz assim: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A leitura nos mostra que o santo nascido de Maria seria chamado Filho de Deus. O essencial aqui é que o professor compreenda que o título Filho de Deus não é apenas honorífico, mas ontológico, pois revela a identidade divina de Jesus desde a concepção, gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Diferente de Melquisedeque, que prefigurava Cristo como sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Ou de Davi, que prefigurava Cristo como rei, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 16. Jesus não é tipo ou sombra, ele é a realidade plena. Adão foi filho de Deus por criação, Lucas capítulo 3, versículo 38. Jesus é filho por natureza eterna e geração divina. Destaque: por que era necessário que Jesus nascesse sem pecado? Isso conecta a concepção virginal com a obra redentora. Somente um sacrifício perfeito e imaculado poderia expiar nossos pecados. No próximo slide veremos como a encarnação revela a manifestação da Trindade. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Aqui o professor deve observar que o nascimento virginal não foi obra isolada de uma pessoa divina, mas ação conjunta da Trindade. O Pai enviou o Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo operou a concepção, Lucas capítulo 1, versículo 35. E o Filho voluntariamente assumiu a natureza humana, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Na criação vemos padrão semelhante. O Pai ordena, o Filho executa, João capítulo 1, versículo 3, e o Espírito vivifica, Gênesis capítulo 1, versículo 2. No nascimento de Cristo, o Pai planeja a redenção, o Espírito gera o Salvador e o Filho se faz carne. A Trindade sempre age em unidade perfeita, cada pessoa com função distinta.
Destaque que a Trindade não é doutrina abstrata, mas realidade operante na história da salvação. Cada pessoa divina participou ativamente do milagre que trouxe o Salvador ao mundo. No próximo subtópico, estudaremos a deidade absoluta do Filho de Deus desde a eternidade. A deidade absoluta do Filho. Subtópico 1.2. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, no grego homoousios, do Pai. João capítulo 10, versículo 30 e capítulo 14, versículo 9. O professor precisa reconhecer que o termo grego homoousios significa mesma substância ou mesma essência, pois foi usado no Concílio de Nicéia, 325 d.C., para afirmar que Jesus não é semelhante ao Pai, mas idêntico em natureza divina, refutando heresias que negavam sua plena divindade. Quando Jesus afirmou eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, pois entenderam perfeitamente que ele reivindicava a igualdade com Deus. João capítulo 10, versículo 33. Não era metáfora, era a declaração direta de divindade compartilhada com o Pai em essência e natureza. Pergunte: se Jesus fosse apenas um ser criado, mesmo superior, poderia nos salvar? Isso ajuda a mostrar que somente Deus pode pagar a dívida infinita do pecado, daí a necessidade de sua divindade. No próximo slide, veremos que o Filho já existia eternamente antes de nascer em Belém. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Neste ponto, o professor precisa contextualizar que a expressão no princípio, no grego em arche, remete à eternidade, não a um ponto inicial no tempo, pois João usa a mesma expressão de Gênesis 1, versículo 1, para afirmar que o Verbo já existia antes da criação, sem começo, coeterno com o Pai desde sempre. Enquanto Mateus e Lucas narram o nascimento humano de Jesus, João recua além do tempo. No princípio era o Verbo. Belém foi o momento da encarnação, não da origem. O Filho Eterno entrou no tempo, mas já existia antes de todo o tempo, espaço e matéria. Contraste com João Batista. Dele se diz, houve um homem, João 1, versículo 6. Ele começou a existir. De Jesus se diz, era o Verbo. Ele sempre existiu. Essa diferença é fundamental. No próximo slide, veremos como o Filho se fez carne sem deixar de ser Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João capítulo 1, versículo 14, e Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A leitura revela que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por ele. A questão-chave para o professor é que a encarnação não significou abandono da divindade, mas adição da humanidade, pois Jesus permaneceu plenamente Deus enquanto assumia plenamente a natureza humana. Jesus tinha fome, Mateus 4, versículo 2. Humanidade, mas multiplicou pães, João 6, versículo 11. Divindade, dormia no barco, Marcos 4, versículo 38. Humanidade, mas acalmou a tempestade, Marcos 4, versículo 39. Divindade, morreu na cruz, Lucas 23, versículo 46. Humanidade, mas ressuscitou, Mateus 28, versículo 6. Divindade, duas naturezas, uma pessoa. Explique que Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus,
e 100% homem simultaneamente. Essa união é misteriosa, mas essencial para a nossa salvação. Somente Deus homem poderia nos redimir. No próximo slide, veremos como essa união das duas naturezas é definida pela Igreja histórica. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O professor precisa compreender que o Concílio de Calcedônia estabeleceu 4 negativas fundamentais sobre a união hipostática, pois definem com precisão teológica como as duas naturezas coexistem em Cristo. Sem confusão, não se misturam, sem mudança, permanecem íntegras, sem divisão, não se separam, sem separação, formam uma pessoa. Heresias tentaram distorcer isso. O eutiquianismo confundiu as naturezas, criando uma terceira natureza híbrida. O nestorianismo dividiu Cristo em 2 pessoas distintas. Calcedônia rejeitou ambos os erros, afirmando que Jesus é uma pessoa com 2 naturezas completas, distintas, mas inseparáveis. Use analogia. Água e óleo se misturam? Não, se separam. Mas em Cristo, as naturezas não se misturam nem se separam. Permanecem distintas, porém unidas perfeitamente na pessoa do Filho eterno. No próximo slide veremos a conclusão sobre Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, depois capítulo 9, versículo 5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A leitura apresenta as 2 naturezas de Cristo. Descendente de Davi segundo a carne, humanidade, e declarado Filho de Deus em poder, divindade. Paulo reforça em Romanos 9, versículo 5, que Cristo é Deus bendito eternamente, confirmando que ele não é apenas homem divinizado, mas o próprio Deus que assumiu humanidade. Paulo declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. Um mediador precisa representar ambas as partes. Moisés era apenas homem. Anjos não são humanos nem Deus. Somente Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, pode reconciliar o Criador Santo com a humanidade pecadora. Pergunte: por que nenhum santo, profeta ou anjo pode ser mediador? Isso reforça a exclusividade de Cristo. Somente o Deus-homem possui as credenciais necessárias para nossa redenção. No próximo subtópico, estudaremos os atributos divinos que Jesus Cristo possui. Os atributos divinos de Jesus. Subtópico 1.3. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos: eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Isaías capítulo 9, versículo 6. Acompanhe comigo no versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A leitura revela que o menino nascido seria chamado Pai da Eternidade Kebi Aviad, título que indica domínio eterno e existência sem começo nem fim. O professor deve compreender que a eternidade não é apenas duração infinita, mas existência fora do tempo, pois Jesus não está limitado pela sequência temporal como nós. Abraão teve começo, Gênesis 11, versículo 26. Moisés teve começo, Êxodo 2, versículo 2. João Batista teve começo,
Lucas 1, versículo 57. Mas de Jesus se diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. O verbo eu sou, do grego, ego eimi, expressa a existência eterna sem origem. Jesus sempre existiu. Ele é o alfa e ômega. Apocalipse 1, versículo 8. Use linha do tempo. Marque nascimento de personagens bíblicos. Depois pergunte: onde colocamos Jesus? A resposta: antes da linha, pois ele não tem ponto de início. Isso ilustra sua eternidade. No próximo slide, veremos outros atributos divinos que Jesus Cristo possui. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. João capítulo 21, versículo 17. O professor deve compreender que esses três atributos são exclusivamente divinos e incomunicáveis às criaturas. Imutabilidade, Hebreus 1, versículo 12, significa que Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu caráter, promessas e natureza jamais mudam. Diferente de nós que mudamos constantemente em conhecimento, humor e decisões. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Isso revela a onipresença. Ele está simultaneamente em milhares de igrejas ao redor do mundo. Nenhum ser criado pode fazer isso. Somente Deus possui presença ilimitada, não restrita por espaço físico. Sobre onisciência, destaque: João 21, versículo 17. Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus conhecia os pensamentos. Lucas 6, versículo 8. O futuro. João 13, versículo 38. E os corações. João 2, versículo 25. Conhecimento absoluto pertence só a Deus. No próximo slide, concluiremos com o último atributo divino: a onipotência. Onipotência. Nada é impossível para ele. Apocalipse 1, versículo 8. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. O professor deve reconhecer que a onipotência é o poder absoluto e ilimitado para realizar tudo que está de acordo com a natureza divina. Apocalipse 1:8 apresenta Cristo como o Todo-Poderoso, do grego, Pantocrator, título usado exclusivamente para Deus no Antigo Testamento, confirmando que Jesus possui autoridade suprema sobre toda a criação. Jesus demonstrou onipotência ao criar o universo, João 1, versículo 3, acalmar tempestades, Marcos 4, versículo 39, multiplicar alimentos, Mateus 14, versículo 19 ao 21, ressuscitar mortos, João 11, versículo 43 e 44, e vencer a própria morte, Mateus 28, versículo 6. Nenhum profeta, anjo ou ser criado possui esse poder. Somente Deus opera milagres por autoridade própria. Conclua perguntando: se Jesus possui eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência, atributos exclusivos de Deus, o que isso prova? Resposta: ele é plenamente Deus. No próximo slide veremos as obras divinas que Jesus Cristo realizou. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. João capítulo 20, versículo 31. Acompanhe comigo no versículo 31. Diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A leitura revela o propósito do Evangelho de João: levar a fé em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida. O professor deve compreender que a divindade de Cristo não é doutrina secundária ou opcional, mas fundamento essencial da salvação. Sem reconhecer Jesus como Deus,
Não há evangelho verdadeiro nem vida eterna. As heresias antigas negaram atributos de Cristo. Arianismo negou sua eternidade. Nestorianismo dividiu sua pessoa. Eutiquianismo confundiu suas naturezas. Todas foram rejeitadas pela Igreja porque comprometiam a salvação. Se Jesus não for plenamente Deus, não pode nos salvar. Se não for plenamente homem, não pode nos representar. Pergunte: por que a divindade de Cristo é tão importante? Porque nossa salvação depende disso. Somente Deus pode pagar a dívida infinita do pecado. Negar sua divindade é negar nossa única esperança de redenção. No próximo tópico, estudaremos as obras divinas que Jesus Cristo realizou. A centralidade do Deus Filho. Tópico 2. A glória sobrenatural de Jesus. Subtópico 2.1. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 2. O professor precisa compreender que o termo grego metamorfote, transfigurou-se, indica mudança de forma visível, não transformação de essência, pois Jesus não adquiriu glória nova. Ele permitiu que a glória já existente se tornasse visível temporariamente. Foi remoção do véu da carne, não adição de majestade. A divindade estava presente desde sempre, mas oculta. Agora foi manifestada aos olhos humanos. O rosto de Moisés brilhou após estar com Deus. Êxodo 34, versículo 29 e 30. Mas era luz refletida, emprestada. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol, luz própria, inerente à sua divindade. Moisés precisava cobrir o rosto. Jesus revelou sua glória. A diferença: Moisés refletia a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus encarnada. Pergunte: por que Jesus escolheu apenas 3 discípulos? Explique que testemunhas seletas eram padrão bíblico para eventos cruciais. Ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, versículo 37. Getsêmani, Mateus 26, versículo 37. No próximo slide veremos o que aconteceu durante a transfiguração com Moisés e Elias. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfou, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. O professor deve esclarecer que metamorfósia, significa mudança de forma externa, mas no caso de Cristo não indica que ele se tornou algo diferente do que era, pois a transfiguração foi manifestação visível da glória que sempre possuiu. Jesus não adquiriu divindade. Ele revelou temporariamente o esplendor eterno velado pela carne. Paulo usa o mesmo verbo em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No nosso caso, metamorfose é processo. Mudamos do que éramos para o que devemos ser. Com Jesus, foi revelação. Ele mostrou o que sempre foi. A glória não foi acrescentada. Foi desvelada aos olhos humanos por breves momentos. Compare com uma lâmpada coberta por pano. A luz sempre esteve lá, mas oculta. Quando se remove o pano, a luz se manifesta. Assim foi a transfiguração. Jesus removeu temporariamente o véu da humanidade. No próximo slide, veremos o significado teológico dessa revelação da glória de Cristo no monte. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. O professor deve destacar que a transfiguração foi antecipação visual da glória, que Jesus recuperaria plenamente após a ressurreição e ascensão, pois o resplendor emanava de dentro, manifestando a majestade que ele possuía com o Pai antes da fundação do mundo. João 17, versículo 5. Não foi transformação externa, mas revelação interna. A divindade sempre esteve presente, agora tornada visível temporariamente. Pedro testemunhou esse momento e décadas depois escreveu:
Fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois recebeu de Deus Pai honra e glória, segundo Pedro 1, versículo 16 e 17. A transfiguração marcou permanentemente a memória apostólica como prova irrefutável da divindade de Cristo, sustentando a fé mesmo diante do martírio. Destaque que essa manifestação cumpriu promessa de Jesus. Há alguns aqui que não provarão a morte sem que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Mateus 16, versículo 28. A transfiguração ocorreu 6 dias depois dessa promessa. No próximo slide veremos quem apareceu com Jesus durante a transfiguração no monte. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. João capítulo 1, versículo 14. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. A leitura exalta Cristo com glória e poder eternos. O professor deve compreender que a transfiguração funcionou como prévia profética da glória futura de Cristo, pois os discípulos viram antecipadamente como Jesus apareceria após a ressurreição e ascensão. O Cordeiro glorificado que João contemplaria décadas depois em Pátimos, Apocalipse 1, versículo 13 ao 16. No monte, Jesus manifestou simultaneamente ambas as naturezas. Conversava humanamente com Moisés e Elias, mas resplandecia com glória divina. João 1, versículo 14 declara: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A transfiguração provou isso visivelmente. Deus habitando em carne humana, duas naturezas perfeitamente unidas sem confusão. Pergunte: o que os discípulos ganharam ao ver essa glória antecipada? Resposta: certeza inabalável. Pedro escreveu depois: fomos testemunhas oculares da sua majestade. Segundo Pedro 1, versículo 16. Memória que sustentou sua fé. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que a transfiguração foi vislumbre antecipado do Cristo glorificado, que reina eternamente. Confirmou visivelmente a união das duas naturezas, humana e divina, em uma pessoa. Foi prévia profética da glória que Jesus possui hoje no céu. No próximo slide, estudaremos o significado da presença de Moisés e Elias no monte. Aqui a divindade de Jesus foi revelada. Uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Filipenses 2, versículos 6 ao 9. O professor deve compreender que Filipenses 2, 6 ao 9 descreve o movimento quenótico. Cristo, subsistindo em forma de Deus, esvaziou-se voluntariamente assumindo forma de servo, mas nunca perdeu sua divindade. A quenosis foi velamento voluntário da glória, não abandono da natureza divina. A transfiguração suspendeu momentaneamente esse esvaziamento, permitindo que a majestade normalmente oculta se manifestasse aos discípulos. Paulo ensina que Cristo se humilhou, Filipenses 2, 8, ocultando voluntariamente sua glória durante a encarnação. Mas no monte, por breves momentos, o véu foi removido. Os discípulos viram o que os anjos contemplam continuamente, a majestade do Filho em forma de Deus. Foi janela aberta para a realidade celestial, normalmente invisível aos olhos humanos. Explique a sequência de Filipenses 2, forma de Deus, esvaziamento, forma de servo, exaltação. A transfiguração foi pausa no esvaziamento, mostrando que a glória nunca foi perdida, apenas velada temporariamente. No próximo subtópico estudaremos o testemunho da lei e dos profetas na transfiguração. O testemunho da lei e dos profetas. Subtópico 2.2. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus capítulo 17, versículo 3.
A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, Marcos capítulo 12, versículo 27 e Lucas capítulo 16, versículo 26, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 26, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A leitura revela que há separação intransponível entre vivos e mortos. O professor deve esclarecer que a aparição de Moisés e Elias não foi necromancia, prática proibida em Deuteronômio 18, 10 ao 12, mas intervenção soberana de Deus para propósito específico. Não foram os discípulos que convocaram os mortos, foi Deus quem trouxe representantes da antiga aliança. Quando Saul consultou a médium de Endor, 1 Samuel capítulo 28, foi condenado por violar a lei divina. Na transfiguração, ninguém invocou espíritos. Deus manifestou Moisés, lei, e Elias, profetas, para testemunhar que Jesus é o cumprimento das Escrituras. A iniciativa foi divina, não humana, tornando o evento legítimo e revelador. Explique que Marcos 12, 27 reforça: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Moisés e Elias estavam vivos no plano espiritual, aguardando a ressurreição. Sua aparição confirma a vida após a morte e a continuidade da existência consciente. No próximo slide, veremos o que Moisés representa na transfiguração de Cristo. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Versículo 8. Então, tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. A leitura mostra Moisés mediando a antiga aliança com sangue de animais. O professor deve compreender que Moisés representa toda a lei mosaica, os 613 mandamentos dados no Sinai, pois ele foi o instrumento humano pelo qual Deus estabeleceu a aliança com Israel. Sua presença no Monte da Transfiguração testemunha que a lei sempre apontou para Cristo como cumprimento final. Moisés aspergiu sangue de animais sobre o povo. Êxodo 24, 8. Jesus derramou seu próprio sangue na cruz. Mateus 26, 28. Moisés mediou aliança temporária que não podia salvar. Cristo estabeleceu nova aliança eterna que purifica completamente. Hebreus 9, 13 e 14. A lei revelou o pecado. Cristo removeu o pecado. Moisés preparou o caminho. Jesus é o caminho. Pergunte: por que Moisés apareceu na transfiguração? Resposta: para confirmar que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5, 17. A presença de Moisés é a aprovação divina de que Cristo é o objetivo final da lei. No próximo slide, veremos o que Elias representa na transfiguração de Cristo. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Isaías capítulo 9, versículo 6, e Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A leitura revela a profecia messiânica de Isaías sobre o Filho que seria Deus Forte e Pai da Eternidade. O professor deve compreender que Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento,
pois ele simboliza a voz profética que anunciou a vinda do Messias divino. Sua presença no monte confirma que as profecias encontraram cumprimento pleno em Jesus Cristo. Isaías profetizou que o Messias seria Deus forte, Isaías 9:6. A transfiguração revelou Jesus resplandecendo com glória divina. Malaquias anunciou que Elias viria antes do Messias, Malaquias 4:5. João Batista cumpriu essa profecia no espírito e virtude de Elias, Lucas 1:17. A aparição de Elias no monte valida que Jesus é o Messias profetizado por séculos. Explique que Elias não morreu de forma comum, foi arrebatado ao céu, segundo Reis 2:11. Sua aparição confirma a continuidade da vida após a morte e testemunha que Jesus é superior aos profetas, pois ele é o cumprimento de todas as profecias. No próximo slide veremos o testemunho que Moisés e Elias dão sobre a centralidade de Cristo. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A leitura mostra Jesus explicando que toda a Escritura fala sobre ele. O professor deve compreender que a presença de Moisés e Elias no monte não foi casual, mas testemunho visual de que Cristo é o centro das Escrituras, pois desde Gênesis até Malaquias, a revelação progressiva apontava para o Messias. A transfiguração materializou essa verdade hermenêutica diante dos discípulos. Hebreus 1, 1 e 2 declara: Deus falou pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Moisés e Elias representam a revelação parcial e preparatória. Jesus é a revelação plena e final. No monte, os representantes da antiga aliança conversavam com aquele que os cumpria. Foi encontro entre sombra e realidade, promessa e cumprimento. Pergunte: por que apenas Moisés e Elias apareceram? Resposta: porque eles resumem toda a escritura hebraica, lei, Torá e profetas, Neviim. Juntos, testemunham que Jesus é o Messias prometido em toda a Bíblia. No próximo subtópico, estudaremos a aprovação divina do Pai durante a transfiguração. A aprovação divina do Pai. Subtópico 2.3. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte A. O professor deve destacar que a nuvem luminosa é manifestação visível da glória divina, chamada Shekinah na tradição judaica, pois Deus se revelou repetidamente através de nuvens, guiando Israel no deserto, Êxodo 13, 21, enchendo o tabernáculo, Êxodo 40, 34 e 35, e o templo, 1 Reis 8, 10 e 11. A nuvem no Monte da Transfiguração identifica o evento como teofania, aparição direta de Deus. No Sinai, Moisés subiu ao monte, e a glória de Deus desceu em nuvem, Êxodo 24, 15 e 16. Na Transfiguração, Jesus está no monte, e a mesma glória divina desce em nuvem. Paralelo intencional. Moisés recebeu a lei na presença de Deus. Agora, o Pai apresenta o Filho como revelação superior à lei. A nuvem valida que Jesus possui autoridade divina plena. Explique que a voz do Pai é o clímax, porque confirma tudo que foi revelado. A glória de Jesus, resplendor, o testemunho das Escrituras, Moisés e Elias, e agora a aprovação direta do próprio Deus que fala do céu. No próximo slide, veremos o que a voz do Pai declarou sobre Jesus durante esse evento. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, Êxodo capítulo 13, versículo 21, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus: Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo, Mateus capítulo 3, versículo 17, e capítulo 17, versículo 5, parte B. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. O professor deve compreender que a repetição da mesma declaração em dois momentos distintos, batismo e transfiguração, não é casual, mas intencional, pois no batismo, o Pai apresentou o Filho no início do ministério público. Na transfiguração, o Pai reafirma a identidade divina do Filho antes da crucificação. Ambas são aprovações públicas em momentos estratégicos da missão redentora. No batismo, Jesus se identificou com pecadores. Mateus 3, 13 ao 15. O Pai declarou, "Este é meu Filho amado." Na transfiguração, Jesus revelou sua glória divina. O Pai repetiu, "Este é meu Filho amado." Mensagem, tanto na humilhação, batismo, quanto na glorificação, transfiguração, Jesus permanece o Filho eterno em quem o Pai se compraz. Sua identidade é imutável. Destaque a expressão em quem me comprazo, do grego eudoquesa. Tempo auristo que indica satisfação completa e permanente. Não é aprovação condicional ou temporária, mas deleite eterno do Pai no Filho desde antes da fundação do mundo. No próximo slide, veremos o significado teológico dessa declaração do Pai sobre o Filho. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. O professor deve esclarecer a distinção crucial. Jesus não se tornou filho ao encarnar ou ao ser batizado. Ele é o Filho eterno por natureza, pois a filiação divina de Cristo não é adotiva, funcional ou temporal, mas ontológica e eterna. O Pai não disse este se tornou meu filho, mas este é meu filho, verbo de existência permanente, não de processo ou transformação. João 1:1 declara, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O verbo era, do grego, em, indica a existência contínua sem início. Jesus não começou a ser filho, ele sempre foi o Filho. A transfiguração revelou temporariamente essa realidade eterna. Miqueias 5:2 confirma, suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Combata heresias. Jesus não é filho adotivo, adocionismo, nem criado, arianismo, nem modo temporário de Deus, modalismo. Ele é o Filho eterno, gerado, não criado, consubstancial com o Pai desde toda a eternidade. No próximo slide, veremos o significado da expressão em quem me comprazo dita pelo Pai. A expressão em quem me comprazo, do grego eudoquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Isaías capítulo 42, versículo 1. Acompanhe comigo no versículo 1. Diz assim, "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios." A leitura apresenta o servo do Senhor profetizado por Isaías. O professor deve compreender que essa profecia messiânica encontrou cumprimento pleno em Jesus Cristo, pois o Pai declarou na transfiguração as mesmas palavras de Isaías 42, 1. "Em quem se apraz a minha alma." O deleite divino não é conquista humana, mas relação eterna entre Pai e Filho dentro da Trindade. O termo grego eudoquesa expressa satisfação profunda e prazer completo. Não é aprovação condicional, me comprazo porque obedeceu, mas deleite essencial, me comprazo porque ele é meu Filho amado. Antes de Jesus realizar qualquer obra pública, o Pai já declarou no batismo, "Em quem me comprazo, o deleite precede a missão, pois fundamenta-se na relação eterna." Destaque que Isaías 42, 1
menciona pus o meu espírito sobre ele, cumprido visivelmente no batismo de Jesus, quando o Espírito desceu em forma de pomba. Mateus 3,16. O deleite do Pai no Filho não é temporário, mas eterno e imutável. No próximo slide, veremos como a voz do Pai sustenta a doutrina da Trindade e da divindade. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo, João 14, versículo 6, e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com ele, João capítulo 14, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 6, Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A leitura revela a exclusividade absoluta de Cristo como mediador. O professor deve compreender que eu sou o caminho não significa um dos caminhos, mas o único caminho, pois Jesus não disse, venham por mim ou por outros meios, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. A voz do Pai na transfiguração, este é o meu Filho amado, escutai-o, valida essa centralidade. Cristo não é opcional, ele é essencial, insubstituível e absolutamente necessário. O termo consubstancial, do grego homoousios, significa mesma substância. Quando Filipe pediu mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Não são a mesma pessoa, mas compartilham a mesma essência divina. O Filho não é cópia ou reflexo do Pai. Ele é Deus da mesma forma que o Pai é Deus, eternamente gerado, não criado. Pergunte, por que o Pai ordenou escutai-o? Resposta, porque Cristo é a revelação final e completa de Deus. João 14, 6. Ignorar o Filho é rejeitar o Pai. A voz divina estabelece a autoridade suprema e exclusiva de Jesus. No próximo tópico estudaremos a missão redentora do Deus Filho revelada nas Escrituras. A missão redentora do Deus Filho. Tópico 3. O Filho como revelação suprema. Subtópico 3.1. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte C. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O professor deve compreender que o comando escutai-o não é sugestão, mas ordem imperativa divina com autoridade absoluta, pois o Pai está estabelecendo a supremacia da voz do Filho sobre todas as revelações anteriores. Deuteronômio 18, 15 prometeu um profeta semelhante a Moisés. A transfiguração identifica Jesus como esse profeta definitivo, validado pela voz audível de Deus. Moisés disse a ele ouvireis, Deuteronômio 18, 15. O Pai ordenou escutai-o, Mateus 17, 5. A conexão é intencional. Jesus é o profeta prometido, mas superior a Moisés. Moisés mediou a lei, Jesus é a palavra encarnada, João 1, 14. Moisés falou por Deus, Jesus é Deus falando. Hebreus 1, versículo 1 e 2. A ordem do Pai transfere a autoridade final de Moisés para Cristo. Explique que Pedro confirmou essa profecia em Atos 3, 22 e 23. Moisés disse, O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Pedro aplicou Deuteronômio 18, 15 diretamente a Jesus após a cura do coxo. No próximo slide, veremos como a Escritura confirma que esse profeta prometido é Cristo. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. João, capítulo 6, versículo 14. Atos, capítulo 3, versículo 20 ao 23. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas, capítulo 16, versículo 16, e João, capítulo 1, versículo 17 e 18.
Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O professor deve destacar que a identificação de Jesus como o profeta prometido foi reconhecida pelo próprio povo após a multiplicação dos pães, pois João 6,14 registra: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O reconhecimento popular confirmou o que Moisés profetizou séculos antes. A ordem escutai-o valida essa identificação com a autoridade divina direta do Pai. João 1, 17 e 18 estabelece contraste definitivo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés trouxe revelação parcial. Cristo trouxe revelação plena. Lucas 16, 16. Marca a transição. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Jesus inaugura nova era de revelação superior e definitiva. Pergunte: o que significa escutai-o na prática? Resposta: obedecer aos ensinamentos de Cristo com prioridade absoluta. Quando Jesus fala, sua palavra tem autoridade final, acima de tradições, opiniões ou interpretações humanas. No próximo slide, veremos quem deve ser ouvido: Moisés, Elias ou Cristo na nova aliança revelada. Não é Moisés a lei, e nem Elias os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo no versículo 1 e 2. Diz assim, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A leitura revela a progressão da revelação divina. Deus falou pelos profetas de forma fragmentada, muitas vezes e de muitas maneiras, mas agora falou pelo Filho de forma completa e final. O professor deve compreender que Moisés e Elias, embora representem a lei e os profetas, foram instrumentos preparatórios. Cristo é a palavra final. Não há revelação superior ou adicional após ele. A transfiguração visualizou essa verdade. Imagine um quebra-cabeça sendo montado peça por peça, profetas do Antigo Testamento, até que a imagem completa é revelada, Cristo. Moisés trouxe uma peça, Isaías outra, Jeremias mais uma. Mas Jesus é a imagem completa. Por isso o Pai ordenou escutai-o, porque nele a revelação alcançou plenitude. Não precisamos de novos profetas. Temos o Filho eterno. Destaque o contraste. Pelos profetas, plural instrumentos humanos, versus pelo Filho, singular, Deus encarnado. A diferença não é apenas de grau, mas de natureza. Profetas transmitiram mensagens. Cristo é a mensagem encarnada. No próximo slide, veremos o que significa ouvir a Cristo como revelação plena de Deus. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Colossenses 2, versículo 17, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 12. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A leitura revela que a lei era sombra, não substância. O professor deve compreender que a transfiguração marca simbolicamente a transição de aliança. Moisés e Elias, sombra, desaparecem, restando apenas Jesus, realidade, pois Colossenses 2,17 confirma que as práticas do Antigo Testamento eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A presença temporária de Moisés
Elias validou a lei, profetas, mas sua retirada estabeleceu a supremacia exclusiva do Filho. Hebreus 10, 1 ensina que sacrifícios animais eram imperfeitos e repetitivos, nunca pode aperfeiçoar. Cristo ofereceu sacrifício único e perfeito. Hebreus 10, 10. A sombra apontava para o corpo, o tipo prefigurava o antítipo. Quando a realidade chegou, Cristo, a sombra cumpriu seu propósito. Insistir na sombra após a revelação da realidade é negar a suficiência de Cristo. Aplique 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não há neutralidade quanto a Cristo. Ignorá-lo ou relativizá-lo não é opção válida. É rejeição da única fonte de vida eterna. No próximo subtópico, veremos por que somente Cristo pode salvar e redimir a humanidade. A exclusividade de Cristo na redenção. Subtópico 3.2. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. O professor deve compreender que a expressão ninguém viram, senão a Jesus, não é apenas descrição do fim da visão, mas declaração teológica intencional, pois Moisés e Elias desapareceram, restando apenas Cristo. A lei, Moisés, e os profetas, Elias, cumpriram sua função preparatória. Agora a redenção depende exclusivamente da pessoa e obra de Jesus Cristo. Não há mediadores adicionais ou caminhos alternativos. Imagine 3 holofotes iluminando o palco: Moisés, Elias e Jesus. Durante a transfiguração, os 3 estavam presentes, mas quando a nuvem se dissipou, apenas um holofote permaneceu. Jesus, mensagem visual clara. A redenção não é obra compartilhada. Moisés não salva, Elias não redime. Somente Cristo é o Redentor. Atos 4:12 confirma: não há salvação em nenhum outro. Destaque o contraste. Na subida do monte, Moisés e Elias aparecem, versículo 3. Na descida, ninguém viram senão a Jesus, versículo 8. A transfiguração começou com 3 figuras, terminou com uma. Propósito: estabelecer a exclusividade redentora de Cristo. No próximo slide, veremos como as Escrituras confirmam essa exclusividade redentora de Cristo. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17. Toda a Escritura aponta para ele. Lucas capítulo 24, versículo 27. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A leitura revela que Cristo não veio anular a lei, mas cumpri-la plenamente. O professor deve compreender que cumprir, do grego plerosai, significa completar, preencher totalmente, levar à plenitude, pois Jesus não apenas obedeceu à lei perfeitamente, cumprimento moral, mas também realizou tudo o que a lei prefigurava, cumprimento tipológico. Sacrifícios apontavam para seu sacrifício, festas prefiguravam sua obra, profecias encontraram realização nele. Lucas 24, 27 descreve Jesus no caminho de Emaús. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Cada página do Antigo Testamento encontra cumprimento em Cristo. O Cordeiro Pascal, Êxodo capítulo 12. A serpente de bronze, Número capítulo 21. O servo sofredor, Isaías capítulo 53. A Escritura inteira converge para ele. Jesus é a chave interpretativa de toda a revelação. Explique que cumprir não significa terminar para descartar, mas completar para estabelecer. A lei não foi abolida como padrão moral de Deus, mas cumprida como sistema cerimonial.
Cristo é o fim da lei para a justiça. Romanos 10:4. No próximo slide, veremos como Cristo é o único mediador entre Deus e os homens na Bíblia. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado. João capítulo 14, versículo 9. O resplendor da glória divina. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. A leitura revela a identidade divina plena de Cristo. O professor deve compreender que Jesus não disse quem me vê alguém parecido com o Pai, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Identificação direta, pois Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Colossenses 1:15. Hebreus 1:3 confirma: Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Não é reflexo distante, mas manifestação exata da essência divina em forma humana. Atos 4:12 declara: Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe plano B. Buda não salva, Maomé não redime, filosofias não justificam. A mediação é exclusiva. 1 Timóteo 2:5 afirma: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Explique que a mediação de Cristo é permanente e eficaz. Ele morreu uma vez pelos pecados, Hebreus 9:28. Ressuscitou em poder, Romanos 1:4. E agora intercede continuamente à direita de Deus, Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. No próximo slide, veremos por que nenhuma religião ou sistema pode substituir Cristo. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 22. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. O professor deve compreender que a expressão plenamente suficiente significa que o sacrifício de Cristo não precisa de complementos, repetições ou acréscimos humanos, pois Colossenses 1:20 declara que Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. A reconciliação é obra exclusiva de Cristo. Nenhum ritual, penitência ou mérito humano pode adicionar eficácia ao que ele já consumou perfeitamente. Colossenses 1:21 ao 22 descreve a transformação. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. A inimizade foi anulada, a separação removida, a paz estabelecida, não por esforço humano, mas pelo sangue da sua cruz. O sacrifício de Cristo é completo, nada falta, nada precisa ser adicionado. Destaque a palavra consumada que Jesus proclamou na cruz, João 19:30. Está consumado, no grego, tetelestai, termo comercial que significa pago integralmente, dívida quitada. A obra redentora foi concluída perfeitamente na cruz. No próximo subtópico, estudaremos o aprendizado pela experiência da transfiguração. O aprendizado pela experiência. Subtópico 3.3. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. O professor deve compreender que a transfiguração não foi apenas revelação teológica, mas preparação emocional e espiritual estratégica, pois os discípulos precisariam de uma âncora de esperança quando vissem Jesus crucificado. A visão antecipada da glória ressurreta funcionou como garantia divina. A cruz não seria o fim, mas caminho para a glória.
Deus os preparou pedagogicamente para o trauma vindouro. Imagine testemunhar seu mestre sendo humilhado, açoitado e crucificado. Sem a transfiguração, os discípulos poderiam perder toda a esperança. Mas Pedro, Tiago e João viram a glória futura. Sabiam que a morte não venceria. Quando Jesus morreu, a memória da transfiguração sussurrou: isso não é o fim. Lembrem-se do monte. Ele ressurgirá em glória. Explique que Deus frequentemente prepara seus servos antes das provações. José teve sonhos antes da prisão. Gênesis capítulo 37. Moisés viu a sarça ardente antes do faraó. Êxodo capítulo 3. A transfiguração seguiu o mesmo padrão pedagógico divino. No próximo slide, veremos como essa experiência moldou a fé dos 3 discípulos. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro 1, versículo 16 e 17. O professor deve destacar que Pedro escreveu essa carta décadas após a transfiguração, mas a memória permaneceu vívida e determinante, pois ele usou o termo nós mesmos vimos, do grego epoptai, palavra que denota testemunha ocular presencial, não relato de segunda mão. Pedro estava combatendo falsos mestres que negavam a divindade de Cristo. Sua resposta foi: eu vi, eu ouvi, eu estava lá. O testemunho ocular valida a verdade. Pedro contrasta fábulas engenhosamente inventadas, segundo Pedro 1, versículo 16, parte A. Com nós mesmos vimos a sua majestade, versículo 16, parte B. A diferença é radical. Mitos são construções humanas. A transfiguração foi revelação divina presenciada. Quando questionado sobre a autoridade de Cristo, Pedro não filosofou. Apontou para a experiência concreta. Eu estava no monte. Ouvi a voz do Pai. Vi a glória. Explique que o testemunho de Pedro cumpre o princípio bíblico. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada, segundo Coríntios 13, 1. Pedro, Tiago e João foram as 3 testemunhas oculares da majestade de Cristo. No próximo slide, veremos como essa experiência transformou a compreensão de Pedro sobre Cristo. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Hebreus capítulo 1, versículo 8 ao 12 e Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. O professor deve compreender que a transfiguração funcionou como janela profética. Os discípulos viram o futuro antes do tempo, pois Hebreus 1, 8 declara sobre o Filho: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. A glória vista no monte não era temporária, mas eterna. Filipenses 2, 9 ao 11 confirma: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A transfiguração antecipou essa exaltação final. Imagine assistir ao trailer de um filme antes do lançamento. Você vê cenas do final sem assistir toda a história. A transfiguração foi o trailer do reino. Os discípulos viram a glória da ressurreição antes da cruz, o triunfo antes da batalha, a vitória antes do sofrimento. Hebreus 1, 10 ao 12 garante: enquanto céus e terra envelhecem, Cristo permanece. Tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Destaque Filipenses 2, 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A transfiguração antecipou esse momento escatológico, quando toda a criação reconhecerá sua supremacia. No próximo slide, veremos como essa experiência deve impactar nossa vida cristã hoje em dia. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança.
Hebreus capítulo 12, versículo 2. Acompanhe comigo no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A leitura convoca a contemplação ativa de Cristo. O professor deve compreender que olhando para Jesus, do grego, aforontes, significa fixar o olhar com atenção concentrada, desviar os olhos de distrações e focar exclusivamente nele, pois ele é autor e consumador da fé. Iniciou nossa jornada de fé e a completará. A transfiguração revelou a glória que Cristo alcançou após suportar a cruz. Nossa resposta adequada é adoração fundamentada em fé e esperança. Hebreus 12, 2 revela a trajetória completa de Cristo: cruz, sofrimento, trono, glória. A transfiguração antecipou o trono, os evangelhos registraram a cruz. Agora, olhamos para aquele que assentou-se à destra do trono de Deus, posição de autoridade suprema. Nossa adoração não se baseia em emoção vazia, mas em realidade histórica e vitória consumada. Ele venceu, ele reina, ele voltará. Aplique pessoalmente. Assim como a transfiguração fortaleceu os discípulos para a cruz vindoura, contemplar a glória de Cristo hoje nos fortalece para nossas provações. Fixar os olhos nele gera perseverança. Hebreus 12, 1 ao 3. Agora, vamos encerrar com a conclusão desta lição bíblica. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora nossa próxima lição será a de número 6, com o tema: o Filho como o Verbo de Deus. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.